Você sabia que existe um único remédio capaz de proteger o nosso corpo contra as dores e doenças da atualidade? A eficácia desse remédio já foi comprovada pelas maiores instituições de pesquisa do mundo. Universidade de São Paulo, Harvard, Yale, Oxford, Johns Hopkins e tantas outras. E o mais importante, esse remédio é livre de efeitos colaterais, acessível a qualquer pessoa e mais eficaz do que muitos medicamentos químicos que você encontra nas farmácias. Isso porque mais do que remediar sintomas, esse remédio age nas verdadeiras causas, na raiz das doenças. Mas antes que você corra para a farmácia mais próxima em busca desse novo remédio, me diga, você sabe de qual medicamento eu estou falando? Eu falo, é claro, da alimentação verdadeira, da alimentação como remédio. Sim, como remédio. Eu sei que a alimentação é uma fonte de prazer, de afeto, de memória. Todos nós temos uma boa recordação relacionada a um jantar especial, um almoço em família, aquele bolo preparado com tanto carinho pela vovó. Essa relação afetuosa com a comida precisa existir, mas não podemos esquecer que a alimentação é principalmente fonte de saúde. É fundamental fazer as escolhas certas para atender todas as necessidades nutricionais do nosso corpo, que é a obra-prima da criação, onde habita o Espírito Santo. Nós somos frutos das escolhas que plantamos no passado. O que escolhemos ingerir hoje servirá como matéria-prima para a construção da nossa saúde nos próximos dias, semanas, meses e anos. Por isso que eu digo que a cada refeição você determina o seu destino. Há mais de 2000 anos, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que o seu alimento seja o seu medicamento. E conhecer o que você coloca no seu prato pode sim ajudar a prevenir e a combater os maiores problemas da atualidade. A falta de energia e o cansaço crônico que atrapalham tanto o nosso dia a dia, as dores articulares, enxaqueca, fibromialgia, que tiram a nossa vontade de fazer as coisas que mais amamos, o estresse, a ansiedade e a depressão, tão comuns nos dias de hoje que roubam o nosso prazer de viver, o excesso de peso e a obesidade que tanto afetam a nossa autoestima, sem falar do diabetes, nas doenças cardiovasculares, nos problemas de memória e tantas outras condições. E digo mais, além de proteger o corpo contra o aparecimento de doenças, as nossas escolhas alimentares nos brindam com qualidade de vida. Comer bem de verdade pode nos dar uma vida mais ativa, para passear, praticar atividade física, viajar, brincar com as crianças e até investir em uma segunda carreira, que foi o que eu fiz aos 45 anos. Pode nos fazer voltar a amar o nosso corpo, a nos sentir mais bonita, a ter a satisfação de voltar a usar aquele vestido que há anos estava guardado no armário. Sem falar que comer bem de verdade é o nosso melhor investimento para uma vida independente de cuidados. E olha, quando me refiro a comer bem, não estou falando dessas dietas restritivas ou de dietas genéricas que você encontra na internet ou ouve falar na televisão. Eu também não estou aqui para impor regras do que você pode ou não pode comer. Eu estou aqui justamente para ampliar o seu horizonte sobre as possibilidades deliciosas e nutritivas que estão à nossa disposição. Só precisamos conhecê-las. O conhecimento traz liberdade, e liberdade lhe dá o livre arbítrio para conhecer o que é o melhor para você e assim restaurar a sua saúde em suas 3 dimensões: física, psíquica e espiritual. E pode apostar, você vai se surpreender. Comer bem de verdade pode ser mais gostoso e prazeroso do que você imagina. Então, seja muito bem-vinda ao primeiro dos 4 episódios da Semana Especial Farmácia na Cozinha.
Nessa primeira aula, a aula de hoje, você vai saber se as suas escolhas alimentares têm afetado a sua saúde e como você pode desinflamar o seu corpo, desacelerar o envelhecimento precoce e diminuir dores e doenças fazendo as escolhas certas. Mas atenção, só assistir às aulas sem colocar em prática não trará resultados. A cada episódio eu vou trazer novas informações, por isso fique atenta para não perder nenhum vídeo. Para você que está me conhecendo hoje, muito prazer. Meu nome é doutora Gisela Savioli. Sou nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta, jornalista e autora de 10 livros. Também sou esposa do Dr. Roque Savioli, médico cardiologista do INCOR, que me deu de presente um filho maravilhoso, o Roquinho, que ao se casar trouxe para a nossa família a minha querida nora Cal Saad. Eu adotei como missão de vida ajudar pessoas a resgatarem a sua saúde e a recuperarem o prazer de viver por meio do conhecimento da nutrição funcional. Há 16 anos, eu realizo minha ação missionária junto da comunidade Canção Nova através dos programas Mais Saúde de rádio e televisão. Inclusive, fui a nutricionista responsável quando, em 2007, o Papa Bento XVI veio ao Brasil. Ao longo da minha carreira, já atendi mais de 2.500 pacientes de todo o Brasil e pude acompanhar a transformação de vida de cada um. Estou dedicando o que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo, junto à minha família e investindo recursos para realizar essa semana gratuita para milhares de pessoas, pois você ou alguém que você ama pode estar enfrentando algum problema de saúde e é bem possível que esteja em busca de informações confiáveis e alternativas que realmente funcionem. Eu sei o quanto é ruim quando adoecemos ou alguém que amamos fica doente e não podemos fazer nada. Há muitos mitos e inverdades sobre alimentação saudável circulando por aí. Por isso, pegue agora papel e caneta para anotar os ensinamentos que eu quero passar para você. Só antes de começarmos, eu tenho um aviso importante para passar para você. O conteúdo desse especial é inédito e exclusivo e não vai ficar no ar por muito tempo. Por isso, eu quero que assista a todos os episódios logo que eles forem liberados. Combinado? Você já se perguntou por que algumas mulheres já passaram dos 50 anos, mas aparentam ter 30, enquanto outras têm 40 e aparentam muito mais? Tem mulheres que chegam à maturidade com energia de sobra, corpo em forma, livre de dores. Outras, muito mais jovens, já estão exaustas, ansiosas, deprimidas, fora de peso. E sabe qual é a diferença entre elas? Não é uma questão de dinheiro, sorte ou genética. Para ter uma vida feliz, vibrante e produtiva, seja aos 50, 60, 70 e até após os 90 anos, é preciso dar ao seu corpo os nutrientes que ele precisa para funcionar como deveria. Todas as partes do nosso corpo são formadas por célula. Pele, unha, cabelo, os músculos, os órgãos como coração e cérebro. Calcula-se hoje que o corpo humano seja formado por 70 trilhões de células. Nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. E para construirmos essas novas células, sem esquecer que temos que manter as outras saudáveis, precisamos de pelo menos 44 nutrientes essenciais. E o que são esses nutrientes essenciais? São aqueles que o nosso corpo precisa, porque ele não consegue produzir sozinho. Então, eles precisam ser ingeridos. E quais são eles? A água, os macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Só que o que está acontecendo hoje?
não estamos fornecendo a quantidade necessária desses nutrientes essenciais para a manutenção de uma vida saudável e produtiva. Estamos nos entulhando de calorias vazias, dormimos mal, vivemos ansiosas, preocupadas, não temos disposição alguma para nos exercitar, consumimos em excesso açúcar, óleos vegetais ultraprocessados, aditivos químicos, álcool, remédios. O resultado disso é só olhar para o lado e constatar. São milhões de adultos e, infelizmente, até crianças que não estão saudáveis e grande parte emocionalmente deprimidas e cronicamente doentes. Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo e o quinto com o maior número de depressivos? Que mais de 60% da população brasileira está acima do peso, sendo que metade delas obesa. E apesar de tantas pessoas acima do peso, temos o paradoxo do obeso desnutrido. Bem, e se você é uma dessas pessoas que quer desesperadamente perder os quilos a mais que tanto incomodam, eu quero dizer uma coisa: você não vai emagrecer para ficar bem. Você vai primeiro ficar bem para poder emagrecer. Diariamente eu vejo que as pessoas não estão nada bem e talvez você seja uma delas. Eu cansei de ver chegarem pacientes de todas as regiões do Brasil trazendo uma sacola cheia de exames e dizendo: doutora, nos meus exames não aparece nada de errado, mas eu me sinto péssima. Ou ver pacientes tomando pílulas atrás de pílulas sem nem saber direito o que e por que estão tomando. E se você está nessa situação tomando 1, 2, 3, 4, até mais de 5 medicamentos diferentes por dia, não se sinta sozinha. Estatisticamente falando, 6 em cada 10 adultos maduros tomam mais de 5 medicamentos por dia. Todos os dias. Sem falar naqueles usados ocasionalmente, para não dizer dia sim, dia não. Eu sei que ninguém toma remédio porque quer. Talvez você tenha o colesterol alto ou diabetes, sinta muita dor, tenha refluxo ou prisão de ventre, sofra de problemas para dormir ou de ansiedade. Quando a gente está com dor, com exames alterados, quer logo tomar um remedinho sem nem pensar a respeito. A gente quer se livrar logo do problema para poder respirar aliviada, não é mesmo? Mas diferentes estudos mostram que os medicamentos nem sempre são a forma mais segura nem a mais eficaz de prevenir uma doença. E muitas vezes nem mesmo a melhor forma para tratar uma dor ou uma doença crônica, aquelas construídas ao longo do tempo pela repetição frequente de um conjunto de hábitos prejudiciais. É claro que os medicamentos têm a sua importância, especialmente em casos graves, e não devem ser descontinuados sem conversar com o médico. Só que, infelizmente hoje, não importa qual seja o seu diagnóstico, parece que só existe uma forma de tratamento: prescrever um medicamento. Isso leva a um ciclo perigoso, porque, infelizmente, você toma um medicamento que pode dar um efeito colateral e ele vai ser o responsável pela prescrição de um novo remédio que, por sua vez, poderá estar trazendo um novo efeito colateral e assim sucessivamente. É um anti-inflamatório prescrito para alguma dor que, como o médico já sabe que vai prejudicar o seu estômago, já prescreve junto com o outro para esse problema, que por sua vez vai inibir a absorção de diversos minerais importantíssimos. Com o passar do tempo, você descobre primeiro uma osteopenia e depois uma osteoporose e nem desconfia onde começou esse problema. E apesar de tudo isso, será que todos esses remédios que você toma estão realmente ajudando você a restaurar a sua saúde? Me responda com sinceridade, por favor. Os seus exames estão melhorando? Você se sente com energia o dia inteiro? Está satisfeita com o seu corpo e a sua saúde? Dorme bem à noite?
Passa o dia animada e sem dores no seu corpo? Seu intestino funciona como um reloginho? Se sim, esta é uma verdadeira bênção. Infelizmente, viver sem dor, sem doenças, feliz consigo mesma, é uma exceção nos dias de hoje. Virou rotina muita gente achar que é normal viver com dor. Até brincam que chegaram na idade do com dor aqui, com dor ali. Ou que é normal esquecer as coisas o tempo todo. Que é normal viver constipada e, portanto, enfesada, sem conseguir ir ao banheiro. Ou que é normal o peso e a barriga começarem a aumentar depois dos 30. Depois de uma certa idade, parece que num passe de mágica, todos os seus exames de sangue ficam ruins de uma única vez. Minha gente, envelhecer é natural, é esperado, mas estar doente o tempo todo definitivamente não é normal. Normal é viver bem, de forma ativa, feliz, livre de dores e doenças. É isso que eu desejo para você. Hoje, muitos colocam a culpa na genética, até profissionais da saúde, como se já tivéssemos que nascer programadas para ter pressão alta aos 50, um ataque cardíaco ou um AVC aos 60 e, quem sabe, Alzheimer aos 70. É quase como se não tivesse nada que pudesse ser feito, que pudesse mudar esse destino. Genética não é destino. A ciência nos mostra hoje que somente 20% da maioria dos problemas é culpa dos genes que recebemos dos nossos pais. A boa notícia é que os outros 80% estão em nossas mãos. São os nossos hábitos de vida, os alimentos que escolhemos, os grandes responsáveis pelas doenças crônicas. Como mostrou um estudo europeu sobre câncer e nutrição, realizado com mais de 25 mil homens e mulheres, demonstrou que ter um estilo de vida saudável pode cortar em até 93% o risco de ser diabético, diminuir em até 81% o seu risco de infarto e em 50% o risco de um AVC. Reduzir em até 78% o risco de desenvolver qualquer doença crônica e reduzir em 36% todas as formas de câncer. Percebe isso? Uma redução de 93% do risco de ser diabético, uma doença que é a principal causa hoje de problemas renais, amputação, cegueira. Bom, e mesmo a nutrição sendo chave fundamental para mudar o destino de uma pessoa, ainda há muito desconhecimento sobre o poder dos alimentos por parte dos profissionais de saúde. Dos 6 anos que um estudante de medicina passará na faculdade, somente 20 horas serão destinadas à nutrição. É muito pouco. Assim, não dá para culpar o seu médico por não saber prescrever uma dieta, um suplemento ou qualquer erva fitoterápica que poderá ajudar a melhorar a sua saúde. Sem falar que quantos profissionais conseguem dedicar tempo suficiente em uma consulta para entender a causa dos seus problemas. Tem consulta que você é atendido em menos de 10 minutos. É muito pouco tempo para falar com você sobre alimentação, as causas do seu estresse, a melhor atividade física, sobre o casamento, filhos, trabalho, sua vida espiritual ou os medicamentos que você toma, como está seu intestino, como você dorme à noite. Por isso, a solução mais rápida acaba sendo receitar um remédio, mas dificilmente será a melhor solução quando falamos em longevidade e doenças crônicas. Agora, nem sempre eu soube de tudo isso que estou contando para você. Eu queria compartilhar a minha história para mostrar que nunca é tarde para mudar. Nutrição é minha segunda carreira. Eu era uma grande empresária de moda, dona de boutique, chamava-se Gioli, que comercializava grifes internacionais renomadas. E, inclusive, fui escolhida empresária do ano em 1991 na área de moda importada pela revista Exame. Mas eu via as minhas clientes, mesmo com uma vida confortável, em abundância material, sofrendo de uma vida vazia, sem propósito e cheia de
ansiedade, depressão, dores no corpo, dores de todo tipo. Eu me tornei amiga das minhas clientes, eu queria ajudá-las, só que naquele momento a única coisa que eu podia fazer era escutá-las. Até que uma querida amiga e cliente, Marici Trussardi, me convidou para participar de um grupo de oração na sua casa. Eu só fui porque eu pensei que talvez a participação fosse uma boa ideia para o network ampliar a minha clientela da loja. E logo eu, que nem sabia rezar uma Ave Maria, acabei tendo meu encontro pessoal com Deus. Passei a rezar o texto todos os dias, a ler a palavra de Deus. De imediato, percebi que Deus me chamava para um novo projeto e que não era apenas cuidar da aparência delas, mas cuidar delas como um todo. Eu fechei a minha loja e voltei para a faculdade. Desta vez, para estudar nutrição. Eu era a aluna mais velha da classe e me comprometi a estudar sem limites. Assim que me formei, fiz a minha primeira especialização em saúde da mulher no climatério na Faculdade de Saúde Pública da USP, até que descobri a nutrição funcional, que me trouxe as respostas que eu tanto buscava. A partir daí, eu trilhei um novo caminho dentro da própria nutrição, agora com a visão funcional. Fiz várias especializações, pós-graduações, inclusive nos Estados Unidos, no Instituto de Medicina Funcional. E ao longo desses 15 anos, fui desenvolvendo e lapidando um método de 12 semanas focado em 7 pilares simples para desinflamar o corpo, que, por incrível que pareça, já começa a dar respostas em 3 semanas. Só com um corpo desinflamado é possível desacelerar o envelhecimento precoce e tratar de dores e diversas doenças. Tudo que eu aprendia, estudava e pesquisava, eu primeiro colocava em prática comigo e com a minha família. Hoje, aos 66 anos, às portas dos 67, eu me sinto mais jovem, com mais energia e meus exames de sangue e de imagem só melhoram. Eu digo isso também com a experiência de quem está no campo de batalha atendendo pacientes na clínica. Não raro, eu recebo pacientes dizendo que eu sou a última esperança, como a minha querida paciente Priscila. Por anos, ela sofreu com dores intensas, insônia e tantos outros problemas. Chegou arrastada no meu consultório e em pouco tempo sua vida mudou. Olha só o depoimento dela. Quando eu cheguei na doutora Gisela, sem autoestima, problemas de memória assim, muito grandes, né? A dor faz você não ter, você esquece, a parte do sistema nervoso, você fica sem paciência e não dormia, eu não sabia o que era dormir, só se fosse a base de remédio. Tinha problema gravíssimo de intestino, a doutora Gisela foi falando que tudo era uma consequência, né? Eu não tinha força. As coisas caíam da minha mão. Foi assim que eu fui bem descrente, né? Ela trouxe para mim esperança. Consigo caminhar sem passar mal. E o melhor de tudo, porque a fibromialgia, quando ela se instala na gente, ela tira... Primeiro, uma das primeiras coisas que ela tira da gente é a autoestima. A doutora Gisela falou isso. Eu voltei a ter autoestima. Eu voltei a me amar, a gostar de mim. E a doença, ela faz isso, né? E eu sou muito grata. A gente se rejeita ou acha que não está crescendo, não caminha, porque a dor faz tudo isso. Ela nos anula como ser humano. Eu me tornei uma pessoa... Agora emocionou, né? Eu me tornei uma pessoa muito mais feliz. Peraí, calma aí, né? Agora devagar, com a dor agora. Eu fiquei muito mais feliz, eu me sinto muito mais feminina, eu me sinto muito mais paciente, eu me sinto carinhosa, eu me sinto mais acolhedora, porque a dor, ela anula todos esses sentimentos. Porque eu estava com o estresse, com o cortisol alterado, demais da medida, que é o normal da gente, né? Estava acima do normal, a pressão estava totalmente desregulada, ela subia à noite, então ela ia nos picos muito altos à noite, então corria risco de um AVC, de um ataque cardíaco,
segundo o cardiologista e que eu procurei. Quando eu a vi, eu senti muito forte que ali era o caminho, que era aquele o caminho, era a alimentação. Doía tudo, a coluna começou a complicar. Então eu comecei a fazer esse programa e eu consegui vencer, e eu consegui a vitória. Ao longo dos últimos 15 anos, eu vi pacientes que não tinham a menor esperança, com prognósticos super negativos, transformarem a sua saúde completamente. Com pequenas mudanças na alimentação e estilo de vida, a história deles foi mudada. Se você der ao seu corpo o que ele precisa para funcionar e retirar o que está atrapalhando, ele se recupera muito bem sozinho. Então, por que não experimentar no seu dia a dia alimentos que estão disponíveis, de fácil acesso, saborosos e, o melhor de tudo, sem efeitos colaterais? E é só abrir a geladeira ou ir até a fruteira da sua cozinha para encontrar remédios naturais fantásticos. Para quem vive com dores na cabeça, nas articulações, na coluna, nos joelhos, quadris, mãos, ombros e já virou mensalista da farmácia comprando anti-inflamatórios, você sabia que a cúrcuma, aquele tempero que usamos na culinária para dar sabor, cor, aroma, é, na verdade, um potente anti-inflamatório melhor que muitos que você encontra nas prateleiras das farmácias e livre de efeitos colaterais? Além disso, é um antioxidante fantástico. Você já deve ter ouvido o nome antioxidante em cremes anti-rugas, não é? Os antioxidantes são o escudo protetor das suas células contra a ação dos terríveis radicais livres, que são aquelas moléculas que agem como balas perdidas, danificando e envelhecendo tudo que tocam. A cúrcuma é riquíssima em antioxidantes, o que ajuda a proteger as suas células do envelhecimento precoce, inclusive protegendo o seu cérebro de doenças degenerativas. Diferentes estudos já demonstraram que a cúrcuma é um alimento aliado na proteção contra o Alzheimer. E para potencializar os efeitos dessa especiaria, a recomendação é utilizar a cúrcuma junto com a pimenta do reino moída na hora. A pimenta do reino é rica numa substância chamada piperina, que aumenta a biodisponibilidade dessa potente especiaria. Agora, você que adora tomar os prazóis da vida no primeiro mal-estar digestivo, ou ainda que toma esse remédio há vários anos, porque uma vez foi lá que o médico indicou e você nunca mais voltou? Você sabia que o alecrim é um grande aliado para a saúde digestiva? Eu recomendo que todo mundo consuma um chazinho de alecrim antes das refeições. É ótimo para ajudar a digestão, especialmente das proteínas. Se você tem diabetes, pré-diabetes ou tem casos de diabetes na família, provavelmente você já ouviu do seu médico que vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Eu aposto que ele não falou para você que apenas 3 gramas de canela todos os dias foi o suficiente para reduzir níveis de açúcar no sangue dos participantes de um belíssimo estudo feito pela Universidade Federal do Ceará. Ou que existe uma batata excelente para diabéticos. É claro que eu não estou falando da batata inglesa, que tem muito amido e que vai aumentar o nível de açúcar no seu sangue. Eu falo da batata Yacon, que parece uma batata doce, mas você come crua e tem a textura de uma pera e é docinha. Ela é riquíssima em uma fibra alimentar chamada inulina, que torna mais lento o processo da digestão e absorção do carboidrato. Com isso, a glicose é liberada lentamente no sangue, fazendo com que a insulina também seja disponibilizada em pequenas quantidades. Com menos insulina circulando no seu organismo, você evita uma condição chamada resistência à insulina, que é o primeiro passo para o desenvolvimento do diabetes. E não é só isso. A inulina, por ser uma fibra solúvel, também aumenta a sensação de saciedade e é uma
excelente fibra que é alimento das suas boas bactérias intestinais. Isso só para citar alguns exemplos de como é possível fazer uso medicinal dos alimentos. É por isso que eu criei essa semana especial Farmácia na Cozinha. Tudo para que eu possa recomendar para você hoje. Assuma o controle da sua saúde. Eu não quero que você dependa de mim ou de qualquer outro profissional da área de saúde para cuidar da sua saúde e da sua família. Eu quero ensinar você o meu método para restaurar a sua saúde, para que você não tenha mais a sensação de não saber o que fazer quando um problema de saúde aparecer na sua vida, para você não ficar sem respostas quando ninguém encontrar a causa das suas dores, alergias e inflamações. Busque conhecimento, priorize a sua saúde. Faça isso, mas não por mim, mas por você, pela sua saúde dos seus filhos, dos seus netos, daqueles que você ama. E por favor, não desista de ter a vida que você merece e que está destinada a ter. E se você está decidido a melhorar sua saúde, no próximo episódio eu vou mostrar a você o verdadeiro culpado, ou melhor, a verdadeira culpada de todos os seus problemas de saúde. E como eliminá-la com o meu método de 7 pilares para que você possa desinflamar o corpo, frear o envelhecimento precoce e restaurar a sua saúde em sua totalidade, física, psíquica e espiritual. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Nesse momento, já posso adiantar que ao dominar esses 7 pilares da nutrição funcional, toda uma vida nova se abre e você, enfim, encontra uma solução para problemas que há anos a atormentam. Para viver uma vida mais feliz, ativa e livre de preocupações com a sua saúde. E para aproveitar de verdade a vida juntos de quem você gosta. Você está preparada para isso? Então, antes de eu ir, peço que escreva na caixinha de comentários qual a mudança que você deseja para a sua saúde e para a saúde da sua família hoje. No próximo episódio, vou trazer resposta para os assuntos que forem mais comentados aqui embaixo. A semana especial Farmácia na Cozinha está sendo construída com a sua participação. E não deixe de compartilhar sobre essa semana nas redes sociais, marcando com a hashtag do evento Viver Sem Adoecer. Compartilhar é uma forma de ajudarmos um amigo, um familiar, alguém que está precisando desse tipo de conhecimento para também dar uma guinada em suas vidas. E para você que ainda não está no meu grupo do WhatsApp, entra lá para que eu e minha equipe possamos nos comunicar com você e para que você não perca nenhum aviso importante. Um grande abraço e até o segundo episódio. Me chamo Viviane de Brito Oliveira, tenho 47 anos, eu sou casada, tenho 4 filhos e um no céu. O meu menor tem síndrome de Down e no ano de 2012, quando eu conheci a doutora Gisela Savioli, a minha saúde estava a óbito, vamos dizer. Segundo o médico, eu não tinha solução. Porque nas andanças pelos hospitais, meu filho passou por 6 cirurgias, o que tem a síndrome de Down. Então, praticamente, assim, desde bebezinho, uma em cada ano. Nesse período, entre um intervalo de uma cirurgia e outra, a minha mãe ficou doente. Eu acabei cuidando da minha mãe, ela teve um câncer ovariano e esse câncer esparramou metástase pelo corpo inteiro e ela veio a falecer. E logo em seguida, depois de 3 meses, o meu filho voltou para a cirurgia, para fazer a cirurgia do coração. Então, assim, foi um baque muito grande. E eu, nessas andanças, eu contraí uma bactéria oportunista.
Eu acho que devido a má alimentação, não comia direito, estresse, né? Toda aquela bola de neve que virou, eu contraí uma bactéria oportunista na minha bexiga. Ela povoou a minha bexiga, ficou cheia de bolhas, eu tinha uma dor abdominal muito grande, um inchaço na barriga. E eu procurei vários médicos, até muito constrangedor, pelo jeito que eles tratavam, pelo descaso com que eles tratavam. E assim, eu tomava medicação intravenosa e a cada 15 dias por boca. Eu estava totalmente destruída. Eu tive pedra nos rins devido aos sais dos medicamentos, né, que era um antibiótico de cada jeito, cada 15 dias. Então eu tive pedra nos rins, eu tive que quebrar as pedras. Foi aí que, quando o médico disse para mim assim, olha, o seu caso não tem mais jeito, eu não consigo tratar o seu caso. Eu cheguei em casa com uma sentença de morte. E eu fui numa imagem que eu tenho em casa da Virgem Maria e pedi a ela, falei, a senhora é mãe e o meu coração de mãe é seu coração. E eu tenho um filho especial que Deus me confiou, se a senhora quiser me ajudar, eu vou agradecer demais. Me mostra o caminho. Quando eu abri o aplicativo da Canção Nova, ela estava pregando. E ela falava sobre alimente bem suas emoções. Neste período dessa bactéria, desse conturbar de pedra nos rins, né, infecção de garganta recorrente, infecção de urina recorrente, tomando medicação para urina, candidíase, que era uma coisa muito frequente, eu não tinha vida mais. Eu estava com o corpo totalmente destruído. E foi quando ela falou, alimente bem suas emoções. E quando ela falou, alimente bem suas emoções, eu estava passando por uma depressão já. O psiquiatra já tinha me dado medicação para tomar, por conta desse desenrolar todo. Eu estava tomando uma medicação para depressão, porque é como se as luzes apagassem mesmo, eu perdi todo o sentido da vida. Para mim parece que escureceu. E aí eu comecei a tomar medicação. E foi esse processo. Quando eu a vi, eu senti muito forte que ali era o caminho, que era aquele o caminho, era a alimentação. Eu entendi que eu precisava alimentar as bactérias boas. Era isso. Eu falei, eu vou conseguir vencer as do mal alimentando as boas. Então, tudo que tinha que ela mandava, eu fazia. O pé de galinha que eu tinha para dor, porque aí começou doía tudo, a coluna começou a complicar. Então eu comecei a fazer esse programa e eu consegui vencer, e eu consegui a vitória, porque o último exame deu zerado, eu não tinha mais. Aí o médico, fui num urologista, ele introduziu uma câmera pela bexiga, olhou toda a parte da bexiga, que é um exame aí que eu não lembro o nome. Ele olhou, ele falou, Viviane, você não tem mais essa bactéria. Eu falei, olha, é uma graça que Deus me deu, porque foi através da alimentação. Ele falou, imagina, isso é impossível. Alimentação não cura bactéria. Eu falei, não cura, mas as bactérias boas curam. Porque eu estava com estresse, com o cortisol alterado, demais da medida, que é o normal da gente, né? Estava acima do normal, a pressão estava totalmente desregulada, ela subia à noite. Então ela ia nos picos muito altos à noite, então corria risco de um AVC, de um ataque cardíaco. Segundo o cardiologista e que eu procurei, ele falou, olha, eu vou te dar um remédio de pressão, você vai tomar um remédio de pressão, só que eu quero que você tome 3 meses e volte aqui, porque aí sim eu vou ver se você é hipertensa. Eu já tinha começado o programa Desinflama, falei, bom, 5 dias ainda, vamos embora que nós temos 21 dias para ganhar. Então, o estresse, o cortisol abaixou no natural, que é da gente. Eu consegui administrar, porque hoje eu paro, eu consigo respirar com calma, cuidar da ansiedade, que também era uma dificuldade para mim. Então, assim, consigo controlar toda esta parte de estresse, de ansiedade e consigo ter uma vida bem melhor. E a pressão, voltei lá com 3 meses. Ele repetiu todos os exames e falou assim para mim, mediu a minha pressão, falou, bom, como vem no cardiologista, a pressão sobe, né? Ele falou assim, então deita aí na caminha bonitinha, fica um tempinho aí que já já eu vou medir. Aí ele foi medir e falou, nossa, mas que pressão maravilhosa é essa?
Falei, eu não falei para o senhor que eu não era hipertensa. O senhor não me falou que eu não era hipertensa? Então tá, então eu não sou hipertensa. Eu sou uma mãe mais pronta, uma mãe mais feliz. E hoje meus filhos até percebem a mãe mais disposta, porque era uma dificuldade para levantar. Minha filha estuda fora. Para viajar era um sacrifício, porque eu chegava onde eu saía bem, eu chegava onde estava travada. E hoje não, eu viajo, eu durmo em lugar diferente, eu volto, eu levanto renovada. Então eu sou uma nova mulher. Me trouxe de novo a dignidade de uma mulher feliz. Porque apesar de todo o contexto da minha vida, hoje eu posso dizer, eu sou uma mulher completa e muito feliz. Então o programa Desinflama me trouxe a vida de novo.